reagir quando alguém recusar o seu convite? Você quer compartilhar seu evento especial com as pessoas importantes da sua vida, mas uma delas recusou seu convite. Como lidar com esse tipo de situação? 1. Presuma que a pessoa tem um bom motivo. 2. Aceite a justificativa, se a pessoa der uma. 3. Diga à pessoa que ela vai fazer falta. 4. Tente deixar para lá se você e a pessoa não são tão próximos. 5. Aceite que é normal ficar um pouco magoado. E o mais importante, não faça como o Bessias, que levou o cano das Big Techs e colocou o pessoal da Globo News para chorar até agora. A recusa das Big Techs Google, Meta, X e TikTok em participar do circo pró-censura do pombo correio da Dilma, Jorge Messias, o Bessias, não doeu só no pelego petista com mania de grandeza. As cadeiras destinadas a integrantes, representantes da Meta, do X e do TikTok, aqui a audiência pública da AGU para discutir moderação de conteúdo, ficaram vazias. Não veio ninguém para a audiência pública e o ministro da AGU, Jorge Messias, comentou o tema. Eles estão comprometidos em continuar colaborando com o governo brasileiro e o governo brasileiro continuará dialogando com todas as plataformas, como sempre fez. O nosso objetivo é encontrar uma solução que ofereça segurança para os brasileiros e nós vamos extrair daqui dessa audiência pública, como de outros espaços de diálogo, uma fórmula. Agora é esperar o resultado da audiência. Segundo o ministro, a ausência das plataformas, no entanto, não prejudica a participação delas. Elas podem contribuir de forma online. Eu não fiquei questionando a razão. Não é nosso papel. Eles têm o direito de vir e de não vir. Não vieram, mas também podem mandar subsídios até sexta-feira. Eu nunca vou deixar de achar engraçado quando ele fala: não vieram. A banana que as plataformas digitais deram para a audiência do garoto de recados da Dilma machucou também o equinho dos capachos do Lula na Globo News. Sério, se eu soubesse que eles iam ficar tão pistola, eu ia pedir para o Bessias marcar uma audiência dessas por semana, só para as Big Techs o deixarem no vácuo e os jornalistas chorarem como carpideiras 4 vezes por mês. Claro, não é só choro e lamentação, tem muita ameaça também. Sabe por quê? Porque os jornalistas já se acham parte do regime e por isso se sentem como autoridades também. A mesma síndrome de tiraninho da qual o Xandão padece se espalhou como peste e foi transmitida para centenas de funcionários abaixo dele, tipo o Bessias e o pessoal da Globo News. Agora todo poodle, por menor que seja, se acha um pitbull. A gente já tinha visto isso quando a véia do disjuntor Eliane Canhottede inventou uma lei ao vivo para exigir a prisão de todo mundo que critique ou que não acredite no governo. Criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, atacar medidas públicas é crime. Falou como uma autêntica apresentadora do jornal estatal da Coreia do Norte, Canhottede. Pois foi essa mesma Eliane Canhottede do Velho Testamento, raivosa e inclemente, que entrou no ar vociferando sobre a esnobada que as plataformas digitais deram no Bessias. A ausência caracteriza uma declaração de guerra. E isso reflete o quê? Reflete o embate vitorioso do Supremo Tribunal Federal contra o X, contra o Elon Musk, e reflete também agora a reação, a tentativa de resistência do governo brasileiro, aliás, não só do governo, das instituições brasileiras, a essa decisão da Meta, do Zuckerberg, que eu sempre
fico pensando como é que ele vai e volta, né? Mas o fato é o seguinte, vem também num momento em que o Donald Trump acabou de assumir nos Estados Unidos, tendo ali todos eles, né, os grandes, os 3 maiores donos dessas plataformas, desse novo mundo, né, inclusive o Zuckerberg, inclusive o Musk, né, ali na posse, brilhando, aliás, com as câmeras o tempo inteiro focando neles. Então, foi uma demonstração, primeiro, de união das plataformas, segundo, de uma guerra contra a resistência brasileira. Mas a AGU está correta. A AGU ia fazer essa reunião na semana passada, estava tudo combinado para ser na semana passada, e ela pediu tempo. Por quê? Porque queria estudar melhor a resposta da Meta, as indagações da própria AGU, enfim, as indagações do Brasil, até onde aquilo repercute no Brasil, até onde isso pode, enfim, afetar o Brasil. E, enfim, a AGU foi cautelosa, pediu explicações, pediu tempo para estudar as respostas e fez a reunião. Quem não quis comparecer, problema de quem não quis comparecer. Depois, se houver alguma resposta desagradável, que se tiver outro passo do governo brasileiro no confronto, não dá para reclamar, porque elas foram chamadas para colocar as posições delas, para fazer, de certa forma, a defesa da posição delas, e disseram que não iam. Ou seja, a relação está ruim, e isso significa que elas estão se sentindo poderosas, empoderadas pelo novo Trump que chegou à presidência da maior potência do mundo. Os caras literalmente deixam o Messias no vácuo e a militonta de redação acha que isso é vitória. Eu não tenho dúvidas de que a Eliane Canhottede entregaria o vizinho dela para a ditadura. Aquele jantar em homenagem a Zé Dirceu não fez bem a essa senhora. A análise da Canhottede está muito mais para discurso de porta-voz de regime autoritário do que de jornalista. A véia declara guerra, faz ameaça e ainda diz que o regime foi vitorioso. Parece até que o texto veio pronto de algum gabinete do governo. Reflete caráter vitorioso. Que vergonha uma jornalista apoiando um plano descarado de censura e achando que, se empresas não obedecerem um regime autoritário, o aval para o governo impor seus planos está dado. Globo News sedenta para acabar com as redes sociais no Brasil e transformando a gente em uma China, onde toda a informação vem deles. Vai sonhando. A resposta da véia do disjuntor parece um pedido para que os censores atuem e imponham o mais rápido possível a lei que ela quer para calar todo mundo. Pronto, agora eles já têm um motivo. Desobedeceram o pelego com um complexo de superioridade Messias e assim deram um tapa na cara do regime. Prende eles! Isso daí não é crime? Bom, para a véia do disjuntor deve ser. Esses jornalistas são doentes. A imprensa tradicional está em uma posição frágil. Perderam o monopólio, as narrativas e o direito de manipular a informação. O desespero é tanto que essa mesma jornalista defende medidas autoritárias para validar sua visão ultrapassada sobre as redes sociais. Sentiram demais. E não é só isso. Como jornalista ultrapassada, a dona Canhottede nem imagina o tamanho do impacto do autoritarismo censurador. Canhottede, agora você e seus coleguinhas vão pedir para o STF derrubar o Google, o YouTube, Gmail, o Google Docs, Google Cloud, Facebook, Instagram, WhatsApp e X? O Waze? Sim, é do Google. O Google Maps? A monetização de todos os canais do YouTube brasileiros, inclusive os de apoiadores do Descondenado? E derrubando o Google, o seu Android pode parar de funcionar também, tá, Canhottede? Tá facinho. Com o X, foi fácil. Era só um bilionário. Agora ele é ministro do Trump. Sem falar que, tecnicamente, derrubar tudo isso é virtualmente impossível. Principalmente o Google, que foi projetado e construído para ser multiplamente redundante.
Além do mais, acho que a Globo não assistiu à posse de Trump. Se tivesse, teria visto onde estavam essas Big Techs que ela está ameaçando. Os caras focando em inteligência artificial, Trump investindo em 500 bilhões na nova economia e o Brasil achando que as plataformas estão preocupadas com diretrizes secundárias num país subdesenvolvido. A Meta vai atropelar o Brasil e não será pelas diretrizes. As Big Techs não foram simplesmente porque não é função do AGU querer controlar redes sociais. Sabem que isso é uma palhaçada e não querem se envolver nisso. O excelente jurista André Marsiglia falou sobre essa situação. Então, se a AGU não pode questionar a Meta, ela não pode fazer audiência pública sobre o caso. Se ela não tem legitimidade para questionar a Meta, ela não tem legitimidade para audiência pública. Então, repito, um órgão que não tem legitimidade para questionar a Meta, fazendo uma audiência pública sobre uma questão que não existe. Porque a Meta disse, eu não sei ainda como vai ser. Então, quando você não sabe ainda como vai ser, você tem que esperar que seja. E não sai fazendo uma audiência pública. E, além disso, é uma audiência que não serve para nada. Porque a audiência pública serve para auxiliar um órgão público a tomar uma decisão. A AGU não tem decisão nenhuma para tomar. Então, para que serve a audiência pública? E outra, o que ocorre dentro de uma audiência pública é debate. Se você chama todo mundo que pensa igual, não tem debate. Isso não é debate. Debater todo mundo que pensa igual é claque, é programa de auditório. Mas a Canhotede não é a única funcionária pública do Departamento de Propaganda do regime que está arrancando a calcinha pela cabeça de raiva. O jornalista de botequim e massagista da Janja, Octávio Guedes, fingiu até se preocupar com crimes para defender censura às plataformas. Pois é, Júlia, esse debate eu continuo achando muito confuso. Uma coisa é o seguinte, como você vai fazer a checagem, se é com agência de checagem, se é com nota da comunidade, isso é uma discussão. Outra discussão é a regulação, como é que deve ser feita, que o Congresso não quer fazer. Outra, que é mais urgente e é óbvia, é crime, é pedofilia na rede, venda de drogas na rede, crimes previstos no Brasil, como racismo, discursos homofóbicos, etc, etc. E aí sim, eu quero ver alguém dizer que isso é liberdade de expressão. Eu quero ver alguém usar a capa da liberdade de expressão para defender pedofilia na rede. Então, o que o governo tem que se concentrar, né, em primeiro lugar, é crime. E aquela carta que a AGU manda para a Meta, ela pergunta sobre crimes e não recebe resposta. A Meta sai sempre pela tangente, a capa da liberdade de expressão, que ninguém pode controlar a verdade, etc, etc. Então, é um labirinto que você roda, labirinto não roda, né? É um labirinto que você anda e acaba no mesmo lugar, por conta de liberdade de expressão, não é liberdade de expressão. O que é uma liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é diferente na Europa, que é diferente no Brasil. Então, o que o governo tem que se concentrar e a justiça e também a sociedade em crime, porque dificilmente eles poderão usar a capa da liberdade de expressão para justificar cometimento de crimes. Vocês da Globo são tão preocupados com vendas de drogas. Eu acredito. Isso é o puro suco de desonestidade intelectual. Os crimes citados estão na lei e cabe à justiça julgá-los e punir os infratores. O que o Octávio está querendo, na realidade, é terceirizar a justiça e punir as redes por quaisquer infrações de seus usuários. Não cabe às redes julgar o que é discurso de ódio, por exemplo, nem o que é uma calúnia ou uma denúncia verdadeira. Além do mais, as redes jamais disseram que vão aceitar ou tráfico em suas páginas. O problema desse discursinho mequetrefe é pretender jogar uma responsabilidade imensa sobre os administradores das redes sociais, a ponto de elas passarem a bloquear e censurar qualquer coisa, ainda que remotamente associada. Pela lógica do Octávio,
As operadoras de telefonia deveriam ser culpadas pelos golpes via telefone. As fabricantes de armas responsabilizadas pelas mortes causadas por tiros. Sem contar as fabricantes de automóveis que deveriam ser responsabilizadas pelas mortes causadas por motoristas bêbados, segundo Octávio. Estão querendo vender essa narrativa de crimes para que a população apoie essa medida. Em que momento a Meta disse que estaria liberado cometer crimes nas redes sociais? Aliás, não deixa de ser irônico o Octávio falar sobre pedo. Octávio, a sua própria emissora passa pano para isso. Diz que é só uma doencinha, que sofre preconceito. Hoje a gente exibe a terceira reportagem dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. Ninguém defende esses crimes como liberdade de expressão. Todos eles já estão previstos em lei e não é preciso regulação para serem combatidos nas redes. Estão usando isso como pretexto para forçar a censura, manipular, interditar o debate e calar, afastar a oposição. Querem a paz dos cemitérios. Os editores da sociedade não se conformam que serão banidos organicamente pelo povo brasileiro, que não se rendeu à alienação de uma imprensa militante woke e mau caráter, que mama nos brasileiros por meio da SECOM do regime lulista, e sabem que, se cair o regime lulista, não mamarão mais. O mundo mudou, o chicote mudou de mãos e é só uma questão de tempo para ele mudar de mãos aqui também. Bessias, Eliane, Otávio, é completamente natural ficar magoado com a ausência de uma pessoa importante em seu evento. A recusa ao convite pode ser um balde de água fria, então faz sentido ficar chateado. Não dá para controlar esse tipo de coisa, o que não ameniza o impacto, claro. Desabafe sobre o assunto com seus parentes, chore o que tiver que chorar e faça tudo o que for necessário para se sentir melhor. Menos tentar censurar um país. Aí vocês só vão passar mais vergonha. E você acha que é rico? Você é um pobretão! Você pode gritar nos Estados Unidos, mas você vem gritar aqui dentro do Brasil, Alexandre de Moraes vai te meter na cadeia! É Lula, o maior presidente da história do Brasil! Viva o Brasil! Viva Lula! O projeto de Deus que deu certo! A fome caiu por terra! Agora é comida, agora é churrasco, agora é carne, agora é Lula! Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.